Nós estamos estudando esses dias uma civilização intraterrena, um centro de cura cósmica, Aurora, de forma que hoje nós vamos nos esclarecer um pouco do que é um centro de cura e o que é um curador cósmico. Porque isso está sendo trazido de volta para a Terra e está entrando no conhecimento e na cultura do homem da superfície. No tempo da Grécia Antiga, havia centros de cura cósmica que deram origem à medicina. Na Grécia havia cerca de 400 centros de cura, numa determinada época, todos acionados por Esculápio, que é um dos pais da medicina. E Esculápio usava a cura cósmica, que, como vocês veem lá no livro Aurora, é uma cura feita internamente, interiormente, durante o sono do indivíduo, era na época da Grécia. E esta cura cósmica, ela está voltando. E esta civilização de Aurora é aquela encarregada de formar os curadores cósmicos aqui na Terra, aqui no planeta. O que a gente chama de um centro de cura cósmico é um lugar do planeta que recebe uma energia que vem de áreas não contaminadas do universo. E esta energia pode vir de vários pontos do sistema solar, dependendo da qualidade do centro, e pode vir também de constelações. Mas são energias que vêm diretamente destas áreas não contaminadas, que chegam na Terra, não se contaminam, e aí, neste centro de cura, acontece uma transformação desta energia e uma irradiação para o planeta e para a humanidade. Então, aquelas entidades, ou aqueles seres, ou aqueles indivíduos que trabalham com cura cósmica, são os indivíduos ligados a estes centros e que estão capacitados para receberem esta energia que vem para o centro das constelações e de várias áreas do sistema solar, de participar desta transformação e depois de irradiar esta energia. Dentro de um centro de cura, ou na aura de um centro de cura, ou junto de um centro de cura, existem curadores de vários níveis. Existem aqueles encarregados de receberem diretamente esta energia, aqueles que já recebem já tratada, ou que a transformam e irradiam para a humanidade, e existem aqueles que chegam a se materializar no plano físico e trabalharem no plano físico, filiados a estes centros de cura. Mas os centros de cura dos quais nós estamos tratando são intraterrenos, porque estes é que estão formando, ou melhor, a Aurora é que está formando os novos curadores cósmicos neste momento. A finalidade de um centro de cura cósmico, ao irradiar esta energia que vem de áreas não contaminadas, energias muito puras e muito fortes, a finalidade destes centros, quando irradia isto,
é ajudar o homem a ordenar a sua própria vida a partir do seu interno. Esta que é a função de um centro de cura. Como na superfície da Terra, a gente está muito envolvido com coisas materiais, a gente pensa que a função de um centro de cura é curar os doentes, é curar o corpo físico, mas não é essa a função. Isto acontece como acréscimo. Isto pode acontecer como consequência da cura ter acontecido. Então, o que um centro de cura faz é ajudar um indivíduo a ordenar, a se ordenar internamente, a se harmonizar internamente, e de forma que ele, se ordenando, se harmonizando, que ele chegue a perceber o seu próprio centro cósmico. E aí, quando ele percebe este centro interior dele, quando ele percebe esta realidade cósmica dentro dele, ele se cura por si, de tudo o que ele necessita ser curado. É claro que este trabalho do centro de cura, que é ajudar este indivíduo a se ordenar interiormente, porque se o indivíduo se ordena, ele vai ter saúde, ele não pode continuar enfermo. Então, o trabalho não é paliativo, não é curar o físico, não é curar uma doença, porque se trabalha diretamente sobre o físico e diretamente sobre a doença, aquilo não está curado, aquilo está removido, aquilo está adiado, ou está transformado, mas aquilo não está resolvido. A cura não é isto. Então, quando o centro de cura ajuda o indivíduo a se harmonizar internamente, a mônada do indivíduo, que é o indivíduo no plano cósmico, ela fica mais livre para trabalhar no aperfeiçoamento daquele indivíduo. Então, o centro de cura não é para criar dependentes. O centro de cura é para criar curadores conscientes, para fazer cada um se tornar um curador, cada um se tornar o próprio curador. O que acontece quando ele se harmoniza internamente. E quando a mônada, quando o seu próprio núcleo cósmico entra a cooperar com este processo, então trabalha no aperfeiçoamento do homem. Quando um indivíduo começa a ser curado por um centro de cura destes, não é, cósmico, ele passa por uma mudança total. Este indivíduo fica outro indivíduo, ele fica irreconhecível, porque ele, ordenado internamente, e ele harmonizado com o seu próprio núcleo cósmico, ele passa a ser um indivíduo integrado na vida cósmica, porque nem todos os indivíduos são integrados na vida cósmica. Os indivíduos são envolvidos com a vida tridimensional e nem sabem que existe vida cósmica e nem sabem que eles são seres cósmicos. Então, isto que a gente chama de escola de curadores, como é a Aurora, não é uma escola onde as pessoas vão se inscrever para aprender a fazer cura, claro. É este ensinamento contínuo que vem para transformar cada indivíduo coligado com este trabalho de cura, transformar cada indivíduo em um curador. Então, um centro de cura, ele vai integrando o indivíduo ou os indivíduos na consciência cósmica e nos padrões superiores de vida. Isto é que é um centro de cura intraterreno, um centro de cura como Aurora. Neste centro Aurora,
Como se disse, trabalham curadores de todos os níveis, desde a hierarquia mais alta de Aurora, que não participa deste processo diretamente, mas que são os focalizadores desta energia, que vem de outras constelações e de outras áreas do sistema solar, até aquelas entidades do centro que chegam até a se materializarem e que chegam até a aparecerem para aqueles que estão procurando cura visualmente, como acontece nos casos de Padre Pio, de Nicolás, desses curadores de Aurora, que chegam mesmo a aparecer visivelmente para os indivíduos. A cura cósmica e esta educação do indivíduo para a cura, o indivíduo, para entrar no caminho da cura, ele tem que ter a busca do seu autoconhecimento como coisa prioritária e não a busca das coisas materiais. Então, se o indivíduo está buscando saúde, saúde é uma coisa material. Se ele está buscando saúde antes dele buscar o seu autoconhecimento, antes dele buscar o seu ser interior, antes dele buscar esse processo interno dele, então ele não participa conscientemente, integralmente desta cura cósmica. A finalidade da vida de um indivíduo e o que o indivíduo tem que aprender é que a busca dele não é por nada de material, que a permanência dele nos planos materiais e que a ação, o trabalho, a experiência dele nos planos materiais, isto é uma circunstância, isto é um momento da sua vida cósmica, que a maior parte do tempo se desenvolve em planos imateriais, se desenvolve em outros planos de existência. Então, quando aqui, no mundo tridimensional, o indivíduo encarnado coloca a prioridade na busca do seu autoconhecimento e não na vida material dele, então aí ele começa a se integrar neste processo superior. Ele começa a se integrar neste processo de cura. E uma das coisas que o indivíduo percebe imediatamente é que ele é um indivíduo sadio, perfeito e íntegro, ao mesmo tempo que ele é um indivíduo até enfermo nos seus corpos tridimensionais. Isto porque ele conseguiu fazer esta ligação, ele conseguiu ter esta percepção. E é por isso que há indivíduos que já se aperfeiçoaram bastante evolutivamente e que nem sempre são fisicamente sadios, porque eles ficaram conscientes da perfeição deles num outro nível. E às vezes esta perfeição chega a tal ponto que estes indivíduos oferecem todo o seu nível material, oferecem o seu corpo físico para equilibrar o karma humano das enfermidades. Então, muitas vezes, um indivíduo que atingiu uma certa perfeição, ele pode ter oferecido o seu corpo físico como um destilador para os males físicos da humanidade. Isto pode acontecer. Um indivíduo que está buscando autoconhecimento, o indivíduo que está buscando o seu próprio aperfeiçoamento evolutivo, o indivíduo que está procurando esta sua ligação com o plano cósmico, ele tem isso como prioridade. E todas as coisas materiais, inclusive a cura física, passa tudo para um plano secundário. Isto vai acontecer
como reflexo. Isto vai acontecer como uma consequência. Vai acontecer por reflexo. Então, enquanto um indivíduo, na sua vida, estiver envolvido com contendas, com lutas, com interesses puramente materiais, enquanto ele estiver completamente envolvido com isso, este processo não é livre nele. Este processo não pode se dar completamente, não pode se dar com liberdade. E quando o indivíduo está muito envolvido com esses processos materiais das 3 dimensões, ele não tem possibilidade, ele perde a capacidade de reconhecer os níveis sutis dentro dele. Ele deixa de reconhecer as hierarquias e ele deixa até de reconhecer os curadores que estariam disponíveis para ajudá-lo nessas conexões. Os curadores têm muito sentido de proteção para com todos os indivíduos. Para vocês terem uma ideia do quanto o envolvimento com as coisas materiais pode prejudicar um processo de cura autêntico, quando um indivíduo entra em contato com a energia de um curador, a sua pressão pode baixar, mas baixar muito mesmo, se ele estiver muito envolvido com seus próprios problemas materiais, com seus próprios problemas humanos, com as conjunturas terrestres. Então, os curadores cósmicos, geralmente, trabalham secretamente. Os curadores cósmicos autênticos não se mostram, não se revelam, não falam disso. Não falam porque no momento em que se fizer uma conexão consciente e o indivíduo não estiver preparado para entrar em contato com aquela vibração, ou ele pode passar por um colapso, ele pode ter a sua pressão caída, ou as forças involutivas dentro dele podem reagir e podem lhe dar combate, podem travar verdadeiros combates dentro dele. Então, o contato de um indivíduo com um verdadeiro centro de cura é uma coisa muito controlada pelo centro de cura, muito controlada pelos coordenadores desse centro de cura, porque se conhece muito bem qual é o resultado de um indivíduo envolvido demais com coisas tridimensionais, o que acontece em contato com uma energia de cura muito pura, muito elevada e cósmica. Então isto é algo que um curador que está sendo formado, porque todos os homens da nova raça serão curadores. Todos os indivíduos que vierem para a Terra, depois da purificação global da superfície, serão indivíduos nessas condições. Serão indivíduos harmonizados com seus núcleos cósmicos e, portanto, são indivíduos curadores. E esses indivíduos curadores, nos seus diferentes graus, vão participar da cura planetária, vão participar da cura da Terra, que, como vocês sabem, é um planeta completamente enfermo, completamente doente dentro do sistema solar. E a Terra passará por um processo de cura, que não vai ser muito rápido e que vai ser completado com a presença aqui de uma humanidade curadora. Então, aquilo que se chama de um curador espiritual, nesse sentido em que nós todos estamos sendo formados
porque todos serão curadores na nova Terra. O que se entende por curador espiritual é alguém que já está em contato, em algum grau, de alguma forma, com os seus próprios níveis superiores de vida. E esse é o trabalho do centro de cura. É ajudar o indivíduo a fazer este contato, para que ele comece a ser formado como curador, para que ele comece a se transformar lentamente, gradualmente, em um curador. Quando o indivíduo começa a fazer este contato, e já tem muitos com este contato formado, e eles não sabem e nem devem saber, porque aí entram todas as coisas de personalidade, e quando ele diz que ele é um curador cósmico, ele está liquidado. Porque aí ele vai produzir uma série de atrações, ele vai dispersar a sua energia, porque vai ficar rodeado de milhares de pessoas por dia que querem ser curadas dos males físicos, e aí está acabado o processo. Está acabado o processo superior. E fica só o processo paliativo, que é este que se usa aqui na superfície da Terra ainda com respeito às enfermidades. Então, o curador espiritual, que são aqueles que estão se preparando já para essas tarefas, e como se diz, há milhares, milhões hoje. Esses curadores, quando eles começam a fazer esses contatos, que são todos inconscientes, que não são contatos conscientes, porque as personalidades, as mentes, não estão suficientemente alinhadas e purificadas com os processos superiores para terem consciência destes fatos. Então, quando o indivíduo começa a fazer este contato, ele começa a formar em volta dele um certo campo magnético. E esse campo magnético, como vai se formando inconscientemente para ele, este campo magnético, ele é inclusivo. E ele inclui a todos dentro desta energia. Vê que é importante o indivíduo não perceber nada. Porque com a personalidade, nas condições em que ela está hoje, se o indivíduo percebesse o seu próprio campo magnético, ele se colocaria a dirigi-lo, a conduzi-lo, a incluir uns mais do que outros. Começaria aí um trabalho mental e um trabalho emocional que perturbaria o trabalho superior, que perturbaria o trabalho cósmico. Porque o trabalho cósmico não tem nada de pessoal. O trabalho cósmico no indivíduo é esta ajuda para ele formar este clima de harmonia dentro dele, para que ele comece a fazer esta conexão, de forma que ele comece a produzir em redor dele este campo magnético radioativo, e que vai, então, emitindo estas ondas e esta energia de cura. E isto vai sendo emitido incondicionalmente. Isto vai sendo emitido universalmente. Isto não é dirigido pelo curador. Isto não é conduzido por ele. Isto é dado da mesma forma gratuita e livre como ele recebeu. Então, o curador, no princípio, tem que ter uma vida secreta. Tem que ter um processo dentro dele que é completamente inconsciente, que é completamente secreto, e que ele não tem notícia disso. Porque senão a própria personalidade prejudicaria este processo. Nesta linha que nós estamos abordando o assunto, que é a linha dos centros de cura cósmico e deste centro intraterreno, encarregado de formar os curadores. Nesta linha de ensinamento, o curador só vai perceber que ele é um curador
depois que aconteceram muitas e muitas curas, existe um curador cósmico que esteve encarnado até há pouco tempo, que era Joel Goldschmidt. E Joel Goldschmidt ficou sabendo que era um curador porque muitas pessoas vieram dizer que foram curadas através dele, e ele não acreditava. E este se manteve autêntico até o fim, porque esse estava realmente numa escola espiritual de cura, ou estava numa escola cósmica de cura, e não numa formação terrestre, ou astral, ou mental, ou psíquica, que é outra coisa, que é um outro nível. Quando o curador começa a irradiar o seu próprio campo magnético, então isto é absorvido pelos indivíduos que estão naquela aura, segundo a abertura dos indivíduos, segundo a necessidade dos indivíduos e segundo a afinidade que os indivíduos que necessitam têm com aquele tipo de energia. É por isso que existem curadores de várias modalidades e que existem curadores trabalhando com diferentes energias, porque as necessidades são muitas, as necessidades são diferentes. E esses curadores, quando já estão com esta aura magnética sendo formada, sendo realizada, estes curadores irradiam isto não só para fazer a cura de indivíduos, mas isto é irradiado incondicionalmente. Então um curador, aonde ele está irradiando harmonia para o seu ambiente. Ele está harmonizando o seu ambiente. Ali está havendo uma harmonização. Antes disto acontecer, antes dele entrar neste processo de estar sendo formado como curador, o indivíduo terrestre passa por uma série de tirocínios, uma série de aprendizagens. Inclusive, ele passa por aquela aprendizagem que é dele criar harmonia em volta dele, deliberadamente, como ser humano. Antes deste processo superior acontecer, este indivíduo já deve ter se interessado por criar harmonia em volta dele. Premeditadamente, humanamente, ele já deve ter esta consciência, porque aí ele vai preparando o terreno dentro dele, ele vai preparando o seu próprio ser para esta verdadeira harmonização que ele vai fazer mais tarde. Que é uma harmonização não feita por ele, com a vontade dele. É uma harmonização feita por uma irradiação de uma energia que não é dele, que ele recebeu, que vem de áreas do universo não contaminadas. O que é muito diferente da harmonização feita por um indivíduo, que vem inclusive com todas as forças da personalidade dele. Mas isto é um estágio, e isto é uma escola pela qual o indivíduo tem que passar. Então aqui deve já ter ficado claro a diferença entre o curador que trabalha com energia cósmica e o controle mental, e a cura mental, e a cura psíquica. Não tem nada a ver com isto. Tudo aquilo que é controlado pela personalidade do indivíduo, seja com a mente, seja com o emotivo, seja com as forças etéricas físicas dele, tudo aquilo que é controlado, tudo aquilo que é dirigido por ele, não pode ser chamado de cura cósmica, não é cura cósmica. Isto se chama magia, que é outra coisa. E, como nós sabemos, magia existe em 3 níveis. Existe aquela magia egoísta, que é uma magia feita em proveito
de alguns indivíduos, isto se chama magia negra. Existe aquela magia que é um pouco mais pura e que se chama magia cinzenta, que é todo o esforço que o indivíduo faz mentalmente, psiquicamente ou fisicamente para ajudar um outro, para o bem de um outro. Então aquilo não está sendo feito egoístamente. Quando está feito egoístamente é magia negra. Quando está sendo feito para o bem do outro, não egoístamente, então isto é magia cinzenta. Mas é sempre magia isto, porque está sendo dirigido. E depois existe a magia branca, que é a mais pura das magias, mas que continua sendo magia, que é aquela que o indivíduo faz deliberadamente, mas com todas as regras espirituais, na mente, no emocional e no etérico físico. Mas o campo da cura cósmica é outro campo. O campo da magia é todo dirigido pelo homem, é todo conduzido pelo homem em diferentes níveis de qualidade. Mas toda magia cria karma. A magia negra cria karma negativo para quem faz e para quem recebe. A magia cinzenta, que é estas que as religiões fazem, quando oram por alguém, quando fazem trabalhos desinteressados, não sempre que seja desinteressado. Isto pode criar um karma positivo, mais positivo do que negativo, dependendo do grau de interferência que houve no processo do indivíduo. Porque se o indivíduo não deve ser curado, e está sendo enviada uma força mental para ele ser curado, isto é uma interferência de um ponto de vista superior. E isto cria, então, um karma misturado. Cria o karma positivo de um indivíduo que está querendo ajudar o outro, mas misturado com o karma negativo da interferência. E a magia branca, quando ela é desinteressada, quando ela é altruísta, ela cria karma também positivo. E o karma positivo, às vezes, pode ser um karma que seja também um obstáculo para o verdadeiro trabalho do indivíduo. Porque não é porque o indivíduo tem karma positivo que aquilo não possa ser um obstáculo. O indivíduo deve chegar a uma neutralidade diante da lei do karma. Ele ter um karma positivo é muito melhor do que ter um karma negativo. Mas tanto o karma negativo quanto o karma positivo prendem o indivíduo, não deixam o indivíduo livre para o trabalho livre, para o trabalho que vem de níveis que não têm este tipo de karma. Então, para fazer magia, não é preciso muito. O indivíduo aqui estuda esoterismo, estuda estas coisas que são publicadas aqui em todas as apostilas e se torna um mago. E os centros intraterrenos de cura e a cura cósmica não se ocupa disto. Porque isto tudo está ligado à lei do karma. E a cura cósmica é uma consciência de que o indivíduo deve estar harmonizado com seus níveis cósmicos e, portanto, o indivíduo deve estar livre para entrar em movimentos evolutivos superiores. E como existem muitos indivíduos que estão sendo preparados por Aurora, nesse sentido, estão sendo preparados como curadores, seria bom que esses indivíduos percebessem quando chegou o momento deles abandonarem totalmente a magia, seja ela cinzenta ou seja ela branca. Negra não se fala, porque nem se cogita disto. Mas há indivíduos que premeditadamente, com boa vontade, espiritualmente, fazem esta magia branca,
Mas o curador cósmico tem que perceber que ele tem que se desapegar disto também, que ele precisa abandonar isto, que ele precisa soltar isto. Senão ele não se torna um curador cósmico como a Terra vai precisar. Como será o nível de cura aqui na Terra? Porque vocês não confundam a cura psíquica e esta cura que existe aqui na superfície da Terra com cura cósmica. Esta cura que existe na Terra, nos planos psíquicos, no plano astral, no plano mental e no plano etérico físico, esta magia toda, isto é uma coisa, é um nível que corresponde ao estágio atual da Terra, que é um planeta completamente confuso, como o planeta dentro do sistema solar. Um planeta que ainda não tem a consciência total da sua função. Como existem na superfície da Terra encarnados, e como existem seres desencarnados da Terra sendo preparados para a cura cósmica, isto tem que ficar claro. Porque se o indivíduo não encontra a decisão para abandonar a magia, mesmo a magia branca, que é uma coisa no caminho do discipulado, como dizem os livros de Alice Bailey. Isto é uma coisa no caminho do discipulado, isto é outro nível, isto é um nível preparatório. Mas para ele entrar na cura cósmica, ele tem que largar tudo isto. É claro que isto é uma afirmação e uma energia que vocês têm que consentir, que isto trabalhe em vocês e que diga a vocês, não é? Como é que vocês se colocam diante disto? E que posição vocês tomam, que posição interna vocês tomam? Quando o indivíduo abandona todo tipo de magia, quando o indivíduo renuncia a interferir no outro, mesmo positivamente, quando o indivíduo se limpa disto tudo, começa a acontecer nas células deste indivíduo uma grande transformação. Então as células deste indivíduo, até no corpo físico, começam a ser energizadas por conjuntos atômicos que vêm de áreas do universo sem karma. Então o curador vai ficando com o karma neutralizado até na célula física. Mas para isso é preciso que ele tenha renunciado a interferir no outro, mesmo beneficamente. Este indivíduo, quando chega neste ponto de querer servir realmente, porque servir não é fazer o que a gente quer, e servir não é fazer o que a gente acha que deve fazer, servir não é fazer o que o coração manda, servir é estar livre para fazer aquilo que é necessário, mas isto, quem conhece é o plano evolutivo, não é o indivíduo. Então, se o indivíduo já chegou nesta crise, e tem muitos indivíduos neste ponto, tem indivíduos que até fazendo magia branca estão ficando doentes. Tem indivíduos que interferindo beneficamente no outro estão ficando desvitalizados. Estes indivíduos têm que se perguntar por que isto está acontecendo. Talvez tenha chegado o momento deles mudarem de ponto. Talvez tenha chegado o momento decisivo de parar de interferir no outro, de todas as formas, mesmo para o bem. Porque isto é uma prova de fé. Porque se o curador não tem fé suficiente para não interferir no outro, porque ele sabe que para o outro vai acontecer o melhor possível, se o curador não tem isto, ele não é um curador, ele não tem nem como ser treinado. Porque no momento em que ele recebe uma energia dessa,
e que ele não é capaz de não interferir no outro, ele pode matar o outro com esta energia. Ele pode enviar uma energia que o outro não pode receber. E isto são energias infinitamente mais potentes do que todas essas energias dos níveis tridimensionais que são usados nos diferentes tipos de cura, aqui na superfície da Terra, no plano físico, no plano astral e no plano mental. Enfim, o processo de um curador é um processo dele se examinar continuamente de qual é a meta dele, qual é a meta prioritária dele. Se é o autoconhecimento do seu próprio ser cósmico, então ele já está no caminho, ele não precisa se preocupar. Aí ele tem que ter um trabalho humano de personalidade, um trabalho de se controlar para não interferir mais no outro, nem em nada e nem em ninguém. Que é para ele poder aprender a agir sem interferir, que é uma ação pura. É uma ação divina através do indivíduo. E que não se pode dizer para ninguém como é que se faz isto. O indivíduo tem que, a uma certa altura, perceber que está acontecendo uma ação, mas que não é ele que está fazendo. Ele está ali como um instrumento, como um canal aberto. Então, o indivíduo tem que, a uma certa altura, se perguntar qual é a meta dele. E este indivíduo tem que se examinar para ver se ele está ainda interferindo no outro. É claro que a gente influencia o outro mesmo que não queira, claro. Mas isto é uma porcentagem mínima. E se for realmente mínimo, já entra no âmbito desta irradiação. Porque o indivíduo, ele mesmo, já está educado e ele não tem mais intenção de interferir no outro. Então, as suas forças, as suas energias já começam a passar por um outro processo e já começam a entrar no âmbito dessa irradiação. Percebe o que é uma escola de curadores? Não é passar para o outro nenhuma fórmula mágica, isto é coisa tridimensional. Tudo que é fórmula, tudo que é teoria, tudo que é daqui, é tridimensional, não é cósmico. Isto é uma aprendizagem que o indivíduo vai fazendo na medida que ele aplica em si e na vida as leis superiores. E esses indivíduos vão, a uma certa altura, se encontrar na escola de curadores, que é a escola da vida, aonde os indivíduos estão já trabalhando, servindo, funcionando como curadores dentro de um plano. Em nível humano e em nível de personalidade, o que o indivíduo tem que elaborar? O que ele tem que pensar diante deste quadro que é totalmente supraconsciente, que não é uma coisa no consciente dele? O que ele vai fazer conscientemente? Conscientemente, ele vai ver, ele vai tratar de purificar e de harmonizar e de equilibrar a própria vida, os próprios atos. Não é eventualmente mudar de vida, isto não é assim. Ele tem que trabalhar, em princípio, ele tem que harmonizar, ele tem que purificar, ele tem que transformar aquilo que é a coisa mais imediata dele, que é a sua vida, que é a sua pessoa, que é o seu ser. Ele tem que estar trabalhando isso. Todo o resto do processo, toda a formação dele, tudo isto é supraconsciente, tudo isto não é consciente. Passa a ser consciente até certo ponto, quando isto for útil
para o trabalho, quando isto for útil para o serviço, senão não é consciente. E nem precisa ser. Antigamente, quando se ensinava magia e se ensinava vários outros processos de cura, se ensinava muitas técnicas respiratórias. Tudo aquilo que o pranayama fazia antigamente na harmonização do indivíduo, hoje não é mais feito pelo pranayama. Pranayama hoje é como uma fisioterapia, se usa como fisioterapia. Para seres que são transmigrados de outros planetas, como os mongoloides, e que estão em outros códigos genéticos, esse se pode dar um ou outro exercício de Hatha Yoga. Mas isto é tratamento quase físico, de adaptação. O curador não tem mais nada a ver com estas coisas. O curador teve o trabalho do pranayama, de toda este esforço consciente, teve isto substituído pela energia Bril, que é a energia curadora do universo, que é a energia que ele usa como curador cósmico. E como é que o indivíduo vai entrando neste contato? Por que antigamente precisava aprender pranayama para respirar direito e hoje não precisa mais? Porque hoje o indivíduo, para entrar em contato com a energia Bril, basta que ele respira espontaneamente, que a respiração dele seja uma coisa espontânea. Seja uma coisa harmonizada e adequada para ele, completamente espontânea. E como é que ele consegue uma respiração espontânea hoje? Qual é o trabalho de hoje? Quais são os instrumentos para ele conseguir isto? Ele, internamente, aceita e se adapta aos fatos que vão acontecendo naturalmente na sua vida. Não é que aquilo não seja modificado, isto não é uma atitude passiva. Isto é uma atitude de aceitação básica. O indivíduo aberto para receber o fato que vem. Porque aí ele vai ser capaz de transformar aquele fato. Mas se ele não tem esta aceitação básica, se ele não é capaz de deixar de entrar em conflito, se ele não se adapta, ele não vai ter uma respiração espontânea. E aí, o processo com a energia Bril, e aí eu já estou falando da energia no plano físico, não pode se dar. O outro requisito do indivíduo, para o indivíduo ter este contato com esta energia, é o requisito chamado solidão interior. Porque o indivíduo que não sabe estar só, o indivíduo que não conhece a solidão, este está longe, este não tem a condição básica para ele ter a respiração correta e para ele ter o contato correto com esta energia Bril de cura do universo. Quando o indivíduo se propôs a buscar o centro íntimo do seu ser, quando ele está buscando isto prioritariamente, quando a busca dele é esta, este indivíduo está em solidão. E é isto que ele precisa. Mesmo que ele esteja acompanhado de milhões de pessoas, ele está em solidão. Então, ele passa a se bastar a si mesmo. Ele passa a não cobrar do outro, a não vampirizar o outro. Ele passa a não ficar furtando do outro, a não ficar solicitando do outro. Mas quando é que ele chega nesta condição? Só quando ele se torna um solitário. Repito, e a gente pode estar solitário no meio, aí na rua, com todo mundo passando. Porque isto é uma atitude interna do indivíduo. É o indivíduo que o que ele está fazendo realmente
é estar lá, quieto e só no seu centro. Este é um trabalho que a personalidade tem que fazer na escola de curadores. Porque aí, com estas duas condições, o indivíduo dá o consentimento que a energia o trabalhe, que a energia haja nele, que a energia destrua nele o que tiver de ser destruído e que a energia construa nele o que tiver de ser construído. Mas certamente, aquele que entra no caminho para ser um curador, para aquele que já percebeu que o destino dele é ser um curador, e serão todos curadores aqui na Nova Terra, aquele que já percebeu isso, este homem, este indivíduo, ele sabe internamente que para haver dentro dele, a nova construção, é preciso um processo de destruição antes. Porque senão como se vai construir? Em cima de ruínas? Em cima de coisas velhas? Em cima de coisas de outras épocas? Em cima de condicionamentos? E aqui eu tinha um amigo que me perguntava, mas por que esses curadores sofrem tanto no começo? Ele pensa que o curador sofre, porque ele vê o curador tendo dor física e ele pensa que o curador está sofrendo. Não está sofrendo nada, ele está tendo dor física, isso é outra coisa. Ou ele está tendo um desgosto emocional. Então o outro que está de fora pensa que ele está sofrendo. Não, ele está lá com um desgosto emocional. Aquilo é coisa do emocional dele. Aquilo é uma coisa que está sendo destruída ali, que está sendo purificada. Para que depois venha um novo sentimento, para que venha um sentimento superior. O curador não está sofrendo nada. Um grande curador, que era Ramana Maharishi, tinha um câncer no braço, e as pessoas que se aproximavam e viam aquilo, não conseguiam compreender como é que ele não perdia o sorriso nos lábios, como se aquilo não existisse. E todo mundo pensava que ele sofria muito. Ter dor é uma coisa, sofrer é outra. São duas coisas completamente diferentes. E quem não está preparado para isso, não dá o consentimento para que seja destruído nele aquilo que não serve mais, aquilo que não pode continuar. Então o curador tem que ter estas coisas presentes. Porque estas coisas são utilidades, estas coisas são os instrumentos de trabalho de um curador. E se um curador sofre, o que ele vai passar para o outro é sofrimento, porque cada um passa o que é. Então ele tem que aprender a não sofrer. Neste sentido, não sofrer não quer dizer que as coisas não estejam acontecendo. No plano físico, no corpo emocional, no corpo mental, as coisas estão acontecendo. E se aquilo estivesse acontecendo com um indivíduo comum, humano, o indivíduo estaria se lamentando, sofrendo, chorando, buscando cura. O curador tem que estar já numa posição mais adulta, tem que estar já numa posição científica, que é saber a diferença do que está se passando nele, nos corpos dele, e ele sofrer, que é uma outra coisa. E ele tem que se trabalhar. Isto é trabalho da personalidade. Que quando a personalidade está fazendo este trabalho, está aberta para fazer este trabalho, então começam a vir as ajudas superiores, começam a vir as ajudas cósmicas para ele fazer esse trabalho. E esse trabalho vai sendo feito nele de uma maneira imperceptível. Estes são princípios de cura, todos estes, de cura cósmica.
E são princípios que nós temos que ter presentes, muito presentes, porque sendo a nossa hora de sermos formados, tendo isto presente, na hora em que o fato emerge, nós vamos reconhecer, dizer, eu aqui estou trabalhando isto agora. Então aí o indivíduo está na escola de cura, este indivíduo. Vê como a coisa mudou? Mudou completamente. Ou a coisa mudou, a coisa é muito mais simples, a coisa é direta. A coisa é direta porque o Espírito já está aqui, o Cristo está aqui. Cristo já está aqui, já está. É direto, já está aqui. Então, você tem que se abrir para receber isto. Abrir quer dizer estar livre, livre de tudo. E é você mesmo que vai ver se você passou na prova, se você não passou na prova. E quando você não passou na prova, tem que olhar para aquilo e dizer, quer dizer que eu vou passar na próxima, não se impressionar com isto, sabe? Não criar uma culpa com isto, porque depois você tem que purificar a culpa. E depois tem que fazer a prova de novo. Então você não passou na prova? Tudo bem, passarei. Não passei agora, passarei. Isto às vezes para o indivíduo vale mais do que se ele tivesse passado na prova. Se ele tivesse passado na prova, sim, está dentro de uma evolução normal. Se ele não passou na prova, e se ele conseguiu transcender tudo isso, e estar melhor do que antes, aí ele foi um dos últimos que chegou primeiro. Então veja, é muito simples a cura é a coisa mais simples que existe. Só precisa ser vista de uma maneira atual. Porque a cura cósmica atualmente está sendo feita assim. Vocês todos estão sendo curados assim. Precisa reconhecer. Vocês não precisam de guru para curar vocês. Vocês estão sendo curados. E é preciso ter presente estas realidades, que são as realidades desta época. E aí, vocês vão começar a fazer contatos com esses níveis de cura, com os curadores, com a energia dos centros, com a sua própria mônada. Vocês vão fazer contatos com os seus planos superiores de consciência. Isto acontece na trivialidade da vida, sabe? Vocês não precisam estar num ambiente especial. Isto acontece na vida do dia a dia. Isto acontece na situação em que vocês se encontram. Mas é o ponto de vista que tem que mudar. O ponto de vista tem que sair das coisas materiais, tem que sair das coisas formais, tem que sair das coisas humanas, das coisas terrestres, e tem que se voltar para o centro da consciência, para o centro profundo da consciência. Onde quer que vocês estejam, vocês podem estar trabalhando isso. Pode estar sendo curados e estarem sendo formados curadores.